Bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, novamente foi alvo de intimação da Justiça norte-americana. A gente vê essa notícia aí no Terra, em que se diz: Justiça dos Estados Unidos da América intima Moraes novamente em processo que envolve Trump e Rumble. A gente vê também no Poder 360, noticiando que a Justiça dos Estados Unidos da América voltam a intimar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. O que acontece? O ministro é alvo de uma ação que é intentada por essas empresas de tecnologia nos Estados Unidos da América que são ligadas ao presidente norte-americano Donald Trump, em que se alega violação à primeira emenda norte-americana. E eu vou te mostrar aqui a primeira emenda norte-americana, porque muita gente fala disso e às vezes não tem conhecimento do que significa, o que diz esse texto dessa primeira emenda norte-americana. Aqui a gente está no site da Universidade Estadual de Londrina, onde tem a disponibilização desse texto traduzido em português, e a gente pode ver aqui a primeira emenda norte-americana. Ela diz: olha, o Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião ou proibindo o livre exercício dos cultos. E aí vem a parte que está sendo discutida na justiça norte-americana: ou cerceando a liberdade de palavra ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e de dirigir ao governo petições para repartição de seus agravos. O que acontece? Essas ações que têm sido intentadas nos Estados Unidos da América afirmam que o ministro do Supremo Tribunal Federal, ao ter determinado a derrubada de perfis das redes sociais que estavam sendo promovidos lá nos Estados Unidos da América. Então são pessoas nos Estados Unidos da América utilizando redes sociais que estão localizadas nos Estados Unidos da América e se manifestando através das redes sociais. E o ministro determinou a derrubada desses perfis dessa empresa que está instalada lá nos Estados Unidos da América. Isso já foi esclarecido, inclusive, que a justiça brasileira não tem o condão de determinar ações em outros países. Então, não há que se falar que uma determinação do Brasil ou da justiça brasileira seria cumprida no exterior. A gente, inclusive, já falou algumas vezes aqui no Direito é Flexível a respeito de como se dá a comunicação de atos jurisdicionais de um país para outro país, e qualquer decisão, então qualquer decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, para que fosse observada ou obedecida lá nos Estados Unidos da América, necessitaria ser recepcionada pela justiça norte-americana, e a justiça norte-americana determinasse então essa derrubada. E o que acontece? O ministro determinava as intimações, as citações da empresa por e-mail, né? E diante desse contexto, então a empresa, entendendo que não teria obrigação de cumprir essas determinações e que essas determinações estariam infringindo as emendas norte-americanas, em específico a primeira emenda da Constituição norte-americana, ajuizaram essa ação lá nos Estados Unidos da América. E a gente viu algumas outras notícias que, inclusive, a Advocacia Geral da União estaria também atuando para fazer a defesa ou realizar a defesa do ministro desses processos que correm nos Estados Unidos da América, mas até então o que nós temos é essas notícias, apenas informando dessa intimação, e a gente vê aqui o corpo do texto, como diz: olha, a Justiça do Estado da Flórida, nos Estados Unidos da América, voltou a intimar nesta segunda-feira o ministro do Supremo Tribunal Federal em uma ação movida pelas empresas Trump Media, que pertence ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e pela plataforma de vídeos Rumble. As companhias alegam que Moraes praticou censura ao determinar a suspensão de contas em redes sociais e pedem que suas ordens não tenham validade em território norte-americano. É interessante porque já houve uma ação no passado, e essa ação no passado já deixou claro que realmente as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro não têm o condão de forçar a obediência em um território estrangeiro. Talvez por isso, inclusive, nós tivemos aqui no Brasil a derrubada da rede social inteira, em alguns casos. Tá? Qual que é a sua opinião a respeito desse caso? Comente se você tem acompanhado, se você tem visto dia a dia esse embate que é travado entre o ministro do Supremo Tribunal Federal e políticos nos Estados Unidos da América, e a gente se vê em outro vídeo. Forte abraço, até o próximo. Se inscreva aqui no nosso canal Direito é Flexível. Valeu!